sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Mediunidade Evangelho no Café. Continuamos estudando o Livro dos Médiuns com muito amor, com muito carinho e contando com a presença de vocês. E para dar início ao nosso encontro da tarde de hoje, vamos então nos preparando. Vamos elevando os nossos pensamentos e com os nossos melhores sentimentos. Vamos nos ligando aos nossos mentores, esses queridos amigos que sempre estão conosco em cada trabalho, ajudando, intuindo, amparando. Vamos nos ligando com o mentor desse nosso encontro, Mediunidade Evangelho no Café, onde a cada semana nos aprimoramos no Livro dos Médiuns, tentando entender um pouco mais e contando com o apoio dele, para que, esclarecidos, possamos atuar de forma melhor em nossas vidas. Cumprimentamos também ao mentor do Espaço do Evangelho e a toda essa espiritualidade que semanalmente está aqui conosco, nesse nosso encontro de amor. E assim nós vamos nos ligando a Maria, nossa mãe, pedindo a essa querida mãe que nos envolva com as luzes do seu manto, intuindo a nossa mente, agasalhando os nossos corações, para que da melhor forma possível possamos participar do encontro de hoje. Pedimos a ela que nos acompanhe a presença do nosso amado Mestre Jesus. Mestre amado, obrigado pelos seus ensinamentos, se conosco para o estudo da noite de hoje. E com Jesus vamos até o Pai da vida, a quem agradecemos por todas as oportunidades que Ele nos dá e principalmente por essa de estarmos aqui hoje juntos, mais uma vez, estudando o Livro dos Médiuns. E assim, pedimos ao Pai que nos dê permissão para iniciarmos a atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos. Hoje nós vamos ver a última parte, a segunda parte do capítulo 17 do livro dos Médiuns Kardec, que é o item 220, tem 16 perguntas, que é sobre perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita à intermitência e às suspensões momentâneas, tanto para as manifestações físicas quanto para escritas. Nós temos em nosso currículo espiritual certas atividades que poderiam ser chamadas de missão, isto é, algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos e precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual ou resgate de um antigo débito. Ao longo da nossa evolução, o homem, ao receber por acréscimo da misericórdia divina, misericórdia de Jesus, a ferramenta de trabalho espiritual denominada mediunidade. Dela serviu-se em busca do seu aprimoramento, porém, nem sempre a utilizou com fidelidade e responsabilidade, gerando comprometimento para seu futuro, para sua evolução. Esse dom de Deus, que é a mediunidade, não é concebida ao médium, ao homem, para seu prazer ou para servir às suas ambições, ao seu divertimento. Esse dom de Deus, que Deus nos deu, é para nos auxiliar em nossa evolução, ao nosso progresso. O progresso conquistamos com o exercício da mediunidade, com amor, humildade e discrição. Primeira pergunta. O médium que usa sua mediunidade indevidamente, os espíritos que o amparam, a mediunidade deste médium, poderão deixá-lo? E por quê? No livro dos Espíritos, na pergunta 843,
O homem realmente tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, é a resposta, de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Segunda pergunta: o livre-arbítrio está ligado à moral? Terceira pergunta: o médium pode perder a mediunidade mais intensa sem que a pratique de forma indevida? Por quê? Hoje tem algumas perguntinhas, tá, gente? Então vamos para a quarta. A interrupção da mediunidade pode ser um sinal de benevolência da espiritualidade e não de censura? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 11, os sãos não precisam de médicos. Temos que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa buscar. A cada um será pedido contas da sua faculdade recebida. Por ser esta, o auxílio divino que o Pai Criador, em sua infinita bondade, através de seus mensageiros, nos permite levar a todos. Quinta pergunta. Peraí. Quando o espírito bom que nos acompanha se afasta devido a nossas atitudes, outros espíritos podem se aproximar? Que tipo de espírito? Os espíritos disseram a Kardec que o dom da mediunidade não é concebido ao médium para seu deleite e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas com a finalidade de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se os espíritos verificam que o médico já não corresponde às suas visitas, os espíritos que assistem aquele médium, aquele médium já não aproveita das instruções, nem dos conselhos que esses espíritos lhe dão. Eles se afastam-se em busca de um médium mais digno. Sexta pergunta. Por que é dada a missão da mediunidade a pessoas, a médiuns que podem ser considerados moralmente duvidosos? Um meio de abreviar a prova de suspensão, da mediunidade, segundo os ensinamentos dos espíritos, consiste na resignação, na prece, no estudo. Sétima pergunta. Agora é a última, viu? O Evangelho de Jesus seria o melhor ou um dos meios para o estudo do médium para seguir no caminho do bem? Aquele que possui o dom da mediunidade mais proeminente poderá aperfeiçoar-se, recorrendo os livros, os estudos, ao Evangelho, porquanto praticar a moral de Jesus. No Evangelho, temos todas as ações, as atitudes, a humildade, a fraternidade de Jesus. Jesus é o nosso exemplo a seguir. Joana de Ângeles
através de Divaldo Franco, comenta que a médium e mediunidade, aprimorá-la ou descurá-las, relegando-as a plano secundário, é responsabilidade de cada um, exerce mediante o próprio livre-arbítrio. É preciso refletir nas possibilidades mediúnicas que se possui e elevar-se pelo exercício das ações, de modo a desenvolver recursos positivos na realização do bem, que o Senhor a todos convoca, relembrando, todos nós temos esse dom dado por Deus, que é a mediunidade. Necessário, assim, acender a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade possa inspirar o médium de esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e feliz para o futuro. Quem foi o maior médium que esteve entre nós aqui na Terra? Jesus, nosso mestre. E ele nos ensinou e nos deu exemplo de como agir, da sua moral. Agora está aberta para a nossa discussão, a nossa reflexão. Eu me perdi de tanta pergunta. Posso repetir? Não, tudo bem. Deixa, eu vou pedindo, conforme as minhas colegas vão falando, eu vou tentando pegar. Só foram 7. Uhum, mas bem fáceis. Eita, nós. Eu vou começar pela do livre-arbítrio. Eu gostei dessa e fiquei instigada. Segunda. Exato. Eu começo por essa porque eu acho que essa aí mexeu bastante comigo. Depois as minhas colegas podem, se quiserem, começar por outras e voltar. Eu gostei muito porque é assim, livre-arbítrio deveria ser que nem cartão de crédito. Depois de 3 erros, não dá mais para usar. É uma brincadeira que todo mundo faz e que eu comecei a concordar para mim, agora nesse momento, servindo a carapuça. Se livre-arbítrio é ligado à moral? Não, porque, veja, livre-arbítrio é a condição que eu tenho de descobrir o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sabendo que eu posso, eu não faço. Mas só se eu tiver moral eu vou fazer essa escolha. Agora, eu com certeza acredito que não tem nada a ver com moral. Porque a pessoa vai fazer escolhas conforme o conhecimento que ela tem. Agora, talvez a pergunta possa ser uma pegadinha no seguinte sentido: como eu uso o livre-arbítrio, aí sim depende da ligação que eu tenho com a moral. Ou seja, eu vou começar a usar melhor o meu livre-arbítrio a partir disso. Mas não, eu não acho que tenha ligação nesse caso, não. Não sei. Fico querendo ouvir vocês. É porque nós, muitas vezes, sabemos que aquela escolha não é boa, mas fazemos. Que ainda, como diz Paulo, eu sei que o bem que tenho que fazer, mas o mal é o que eu faço, não é isso? Desculpa eu não saber, os amantes de Paulo aí que sabem citar de cor e salteado, eu não sei, mas é isso. E eu digo lá no Pai Nosso, né? Deus me dá força para que eu não seja causadora de um novo mal. Mas, na verdade, não, ainda tem mal habitando dentro de mim e eu ainda ajo, muitas vezes, de forma incoerente, de forma a não fazer a boa escolha. Então, é muito legal essa pergunta, muito provocativa, eu diria. Bom, eu pulo então para a próxima, que você pergunta que o médium pode perder a mediunidade. Ele pode, quando ele emprega a sua mediunidade para a futilidade ou para uma finalidade ambiciosa. Muitos usam a mediunidade para
ganhar dinheiro. Então, ele pode muito bem perder a sua mediunidade. Também ele pode perder quando ele se recusa a transmitir a palavra do Espírito. Quando ele diz, não, isso eu não vou falar, isso eu não quero falar, aquilo eu não vou falar. Então, ele também pode perder a sua mediunidade. Mas aí a pergunta é, o médium pode perder a mediunidade mais intensa sem que a pratique de forma indevida, e por quê? É porque você fez tanta pergunta que eu peguei, acho que só metade da pergunta. Mas é verdade, é isso que é interessante, porque, veja, ela pegou um item sobre perguntas e ela fez perguntas muito mais. Isso é genial, porque assim, agora eu estou dando as voltas para tentar me achar e a Vanessa está ajudando, tentando digitar as perguntas aí, e é assim, o nó que você deu em nós agora é tão bom, mas tão bom, porque é assim, Sandra, eu concordo com você, e ainda tem mais uma coisa. Algum de nós aqui pode dizer que já não tenha tido alguma mediunidade que não usou e perdeu? Sim, mas vocês me desculpam, mas é porque você fez uma atrás da outra e eu não consegui anotar todas, entendeu? Então, alguma ficou pelo caminho. Isso que eu posso repetir, tá? Vocês falam um número que eu repito. Não, tudo bem. Então, o médium pode perder a mediunidade sem que a pratique, porque se ele não pratica a mediunidade, ele pode perder, lógico que pode perder a mediunidade, né? Não, eu coloquei assim, o médium pode perder a mediunidade mais intensa sem que a pratique de forma indevida. E por quê? Então, ele pode perder porque, vamos lá, a mediunidade é intermediária. De acordo com que você sintoniza, desculpa, você vai estar passando ali essa comunicação, essa mensagem. Mas o médium, às vezes, começa a se exceder em trabalhos, começa a fazer demais, se esforçar demais, a gente tem desgaste, perda de fluido vital. Então, ele começa a se desgastar espiritualmente e fisicamente. Então, por benevolência, a espiritualidade pode momentaneamente inibir para que ele dê um tempo, respira, que nem nós já entramos em férias, já voltamos, para a gente poder se reabastecer, para dar continuidade aos nossos estudos. Porque se a gente começa a exceder demais, começa, ao invés de melhorar, começa a piorar. Então, por bondade dos nossos mentores, eles vão falar, não, você vai agora, por um momento, entrar numa pausa, para você se restabelecer fisicamente. A hora que você estiver bem fisicamente, sai da pausa e você volta a fazer a sua comunicação. É que a primeira ela perguntou: o médium que usa de forma indevida a sua mediunidade, os espíritos podem deixá-los? Sim. Por quê? Porque se ele não está sendo uma boa ferramenta, se ele está contaminando a mensagem, se ele não está se negando, como a Sandra falou, a passar a mensagem que eles querem, então eles vão procurar alguém que seja mais afim, que esteja ali sendo uma ferramenta melhor, um vaso mais limpo, um intermediário que realmente não é aquelas traduções simultâneas, o cara fala uma coisa, o outro diz outra. Fala, não, eu não falei isso. Você está traduzindo o que você quer, não o que eu falei. Então, a mediunidade pode ser suspensa, ou quer dizer, desculpa, os espíritos podem deixá-lo para que ele volte a... Se ele não quiser voltar, o que, que acontece? Nós somos sintonia, não somos? Então, se eu não quiser me sintonizar com esse nível de mentor, de espíritos que me auxiliam, sempre tem alguém para auxiliar. Mas qual que é o propósito? Aí pode não ser tão bom. Então, cuidado quando você começa a achar que você é mais do que o que você está passando, porque a sintonia pode não ser com espíritos de boas intenções. A própria codificação é um exemplo disso. O Rulstein era para ser o responsável por ter trazido a codificação, mas aí ele começou a dizer que só recebia a mensagem de alguns espíritos e, assim, assim, começou a pisar demais numa coisa assim que é aquela coisa, eu sou tal. E vejam, Kardec vai ser o codificador e já tinha o Leon Denis como carta na manga caso o Kardec não fosse capaz de passar a mensagem. Olha que essa tua pergunta aí, ela vai bem ao encontro disso. Os espíritos que estavam ali para fazer o trabalho, percebendo que o outro lá estava se vislumbrando com os espíritos, vamos embora porque esse aqui não deu certo, esse projeto não vai para frente. Então, sim, é possível que os espíritos, então, percebendo que ali não vai gerar... Vamos colocar um outro exemplo? João de Deus.
João de Deus é um local onde quem foi para lá diz que a energia é maravilhosa. Gente, tinha uma cúpula, tem uma espiritualidade maravilhosa lá, mas é um médium que se deixou levar. Os espíritos saíram de perto dele, mas ele não dizia que os espíritos tinham saído. E aí, os outros que lá estavam trabalhando e estavam com a causa, não continuaram fazendo o trabalho? Provavelmente sim. Agora, aí vem, né, a interrupção dessa mediunidade por causa que o médium não está usando e pode ser tirada sem que o médium não tenha feito mau uso. A Vanessa falou sobre o cansaço, sobre o uso exagerado, mas vamos supor que o médium não tenha feito o uso da mediunidade. Então, naquele momento, não está servindo ao propósito. Então, não vai nem desenvolver. Não vai nem desenvolver. Por quê? Porque não está sendo um bom instrumento. Então, você dá para um bebê uma faca para cortar carne? Uma faca de açougueiro? Não é um instrumento para o bebê. E nem é o local para um bebê. Você não vai colocar ele na frente do fogão para cozinhar. Vai fazer a própria mamadeira. Não, você dá o instrumento adequado para a atividade e a possibilidade da criatura. Mediunidade é a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. Você dá uma ferramenta, usou, continua usando. Não usou bem, tira porque não está sabendo usar. Está usando demais? Tira também. Benevolência. Tira porque aí nesse momento não é censurar, é dizer, você não está sabendo fazer direitinho, não. Então, momentaneamente, pode ser feito essa benevolência, essa bondade divina aí, através dos espíritos, sim. Eu gostei da sexta pergunta. E ela pergunta por que é dada a missão de mediunidade para pessoas duvidosas? Mediunidade, a gente não costuma dizer aqui 300 mil vezes que é oportunidade? Então, Jesus falou que veio para os sadios ou para os doentes? Então, a mediunidade é a oportunidade dessas pessoas que estão ainda numa situação duvidosa, não tão boa, com ainda aspectos voltados mais para o egoísmo. É uma oportunidade que eles recebem de tentar se melhorar, se transformar. Tanto que a gente já falou, agora já falou, livre-arbítrio não tem nada a ver com moral. Mediunidade, tampouco. Ela é uma oportunidade. Ela é dada, que uso você vai fazer? É ferramenta, é aquilo que a gente fala, é uma ferramenta. Que uso você vai fazer da ferramenta? Você pode pegar a faca para passar algo, para cortar um alimento ou para ferir alguém. É uma ferramenta. Depende do uso que você faz. A mediunidade da mesma forma. Você terá como uma misericórdia de Deus para que você tenha uma possibilidade além de se melhorar. Uma chance a mais que Deus nos dá. Você pode bem usar ou não. Peraí, Vanessa, mas eu, Silvana, não sou uma pessoa duvidosa? Desculpa, mas eu tenho que aproveitar o ensejo para pensar nisso. Se eu estou achando que eu não sou uma pessoa duvidosa, que eu já sou. Oi, eu sou o espírito de luz, né? A gente sempre brinca aqui que a Vanessa é nosso espírito de luz. Mas para aqueles que não sabem, nós fizemos um teatro onde ela era o espírito de luz. E aí agora ficou, não adianta, ela vai ser o nosso espírito de luz. Veja, há luz em mim, mas também há trevas. Então, eu também sou uma pessoa encarnada aqui, um espírito que está encarnado, que também tem bastante questões morais a serem desenvolvidas. Então, peraí. Diante disso que a Vanessa falou, né, vem a pergunta: se é benevolência divina que eu receba a mediunidade para eu me desenvolver e eu evoluir, então eu, pessoa duvidosa, também vou ter essa chance. Agora, se eu aproveito essa chance para parar de ser uma pessoa duvidosa, eu estou fazendo um bom uso dessa ferramenta. Olha que legal isso. Então, eu tenho defeitos, porque o que acontece? Algumas pessoas acham que para ser médium, você precisa ter resolvido tudo que você tem. Não existe. Gente, uma casa espírita fecharia se nós quiséssemos médiums do nível de Chico Xavier, né? Eu vou dizer, de uma Madre Teresa de Calcutá,
não tem nenhuma casa funcionaria, ok? Nenhuma casa funcionaria. Por quê? Porque nós estamos aqui justamente para treinar aquilo que precisamos em nós. Nosso orgulho, nossa vaidade, isso não me torna uma pessoa duvidosa? Porque às vezes eu sou boa e às vezes eu sou, assim, duvidosa em relação ao bem que faz, ou que o bem que deixo de fazer. Lembra, Paulo? Eu sei que tenho que fazer o bem, mas ainda faço o mal que habita dentro de mim. É, com relação a médium duvidoso, né, como você colocou aí, eu estava pensando o seguinte: primeiro, quem somos nós para julgar quem é duvidoso ou não? Não é? Em segundo lugar, com relação à prática da mediunidade, ou a perda ou suspensão da mediunidade. Aqui diz, pode ser um sinal de benevolência da espiritualidade ou de censura? Já foi dito que não. Muitas vezes é para poupar o médium, para dar ele a oportunidade de se refazer e tudo mais. Sinal que ele precisa, muitas vezes, também refletir para ele não querer acumular demais tarefas de forma que ele acabe não dando vamos dizer assim, oferecendo o melhor. Porque são nesses momentos de desgaste que nós podemos nos tornar frágeis e sujeitos realmente a cometer erros. Nós já cometemos erros normalmente, mas isso iria, obviamente, poderia aumentar. Mas eu estava pensando o seguinte, muitas vezes a pessoa não tem a suspensão da mediunidade, mas ela se liga a determinados tipos de espíritos que não contribuem de forma nenhuma para o bem, para ajudar o próximo, pelo contrário, não é? E nós sabemos também que existem muitas pessoas ingênuas que, por falta de conhecimento, se deixam até mesmo levar por esse tipo de orientação. E outra coisa também que nós estávamos pensando com relação à suspensão da mediunidade, que é ainda o mal de todos o pior, que é aquele que tem suspensa a mediunidade e continua fingindo que tem. Não é verdade? Por quê? Porque ele não quer perder o status que ele tem, pela vaidade, pela cobiça, enfim, por uma série de coisas. Então, nós vemos que dar a missão da mediunidade a médiuns que podem ser considerados duvidosos, muitas vezes, esses que podem ser considerados duvidosos, pela oportunidade que estão tendo, podem realmente dar bons frutos. Como nós dissemos no começo, quem somos nós para dizer quem é duvidoso ou não, né? Se nós estamos toda hora caindo, como é que nós podemos julgar o outro se caiu ou não? Então, mas a gente pode abordar o duvidoso como aquele que duvida de si mesmo. Não é? Não pode ser, o duvidoso pode ser aquele que duvida de si mesmo, que não crê, que não tem fé, que acha que não é um bom médico, que não vai conseguir, que não dá conta, ele está duvidando, é uma dúvida. Então, não só o erro, mas a dúvida também. Aí nós estamos dentro, com as duas pernas, dois braços, a cabeça, já pulando de cabeça ali. Então, o duvidoso seria aquele que ainda não confia na sua ferramenta, na sua mediunidade. Também está dentro disso. E a questão da benevolência, da suspensão, Ana, exatamente por isso. Não só porque o médium se desgastou demais ou exerceu muito, mas porque se ele começar a manter essa sua conexão e se conectar com os espíritos que têm intenções que não são boas, o que acontece? Ele vai se prejudicar muito mais, vai se comprometer muito mais. Então, a benevolência, para de fazer besteira, vou tirar um pouquinho para você não se aprofundar em mais bobagem do que você já fez. Então, a benevolência é justamente para que você não faça mau uso da ferramenta. Às vezes não é nem para te poupar por questões de desgaste, é para você não piorar a sua situação. A gente sempre diz que Deus dá um desconto.
que era para ser muito pior, o que a gente tem que resgatar. Então, é a mesma coisa. Fala, vamos tirar, porque daí você para de ficar enfiando o pé na jaca, quando a gente costuma fazer, põe só um dedinho, não foi o pé inteiro. Então, é benevolência também. Deus dá desconto e paga a conta. E também quando o médium, pela vaidade, né, começa a sair de uma sintonia boa, os espíritos superiores não têm interesse nenhum em se comunicar com ele. Ele é um veículo, como nós já acabamos de falar aqui, é um veículo de comunicação. Eles podem procurar um outro médium capaz. Então, aí sim também é uma censura. Aí, como saber se é uma censura, se é uma benevolência? Basta analisar os próprios atos, né? Mas para o médium, eu acho que é muito difícil analisar quando ele está assim, quando ele se idolatra, né? Quando ele acha que ele é um médium muito especial, ou que por ter uma faculdade mediúnica ostensiva, ele é uma pessoa especial, às vezes ele nem consegue perceber tudo que de errado está fazendo. E aí, então, ele é, como vocês falaram agora há pouco, ele é totalmente prejudicado. Porque, veja bem, lá no plano espiritual, ele já veio para cá sabendo que ele ia ser médium. Ele já tinha assumido esse compromisso. Chegou aqui, deixou com que a vaidade se tornou um pavão, digamos assim, né? E o pavão ficou, bateu muito as asas, e então, quem está se ligando com ele? Os espíritos bons se afastam, e como falaram agora, a Ana falou, né? Finge que continua com a mediunidade, ele continua, mas quem vai com ele? O que ele está fazendo? O que temos que salientar muito claro aqui é que a responsabilidade que temos no trabalho que estamos fazendo. Porque não é só o médium que será prejudicado, todos aqueles a quem ele conseguiu influenciar. E isso, em vez de você ter essa ferramenta, que é assim, como que digamos assim, uma dádiva para que você possa se melhorar, você vai angariar muitos mais débitos para si mesmo. Mas aí é que está a parte boa de um médico duvidoso também poder trabalhar, porque muitas vezes essas pessoas que estão recebendo, elas acreditam e elas têm fé e elas são boas. Lembro sempre daquele caso do palestrante que ficava falando bonito, maravilhoso, e tinha na frente da audiência um senhorzinho que, quando ele desencarna, ele é um ser de luz maravilhoso. E o expositor não concordava. Como assim? Eu era expositor espírita. E aí o instrutor diz, mas enquanto você falava bonito, ele aplicava. Então, quer dizer, nós temos que parar e eu acho que alguma de vocês aí falou, e agora eu fiquei pensando e perdi quem foi que disse, mas vocês disseram, não há nada desperdiçado na obra de Deus. Tudo é aproveitado. Então, mesmo um médium que não está fazendo direito, não está cumprindo com a sua missão, não está conseguindo ser uma boa ferramenta, pode estar ajudando um monte de gente a usar do conhecimento que ele está trazendo. E isso é, assim, para mim, é a coisa mais fantástica que existe. Por quê? Porque ele está sendo o instrumento e a espiritualidade está usando ele, mesmo naquele momento que ele está fraquejando. Só, desculpa, Sandra e Vanessa, uma colocação. Lembrando, nós estamos no planeta Terra, provas e expiações. Aqui não tem ninguém bonzinho. E nós estamos inclusos nesse não bonzinho. Nós temos um lado malzinho que a todo momento aparece aí. Durante todo o dia tem um lado. Aí depende do que a gente vai alimentar. Mas que ele aparece muitas vezes, a gente não é só bonzinho, tem um malzinho muito aflorado também. Então a gente não pode esquecer. E algo que a Sandra também respondeu, sem a gente falar, que foi a quinta, né? Quando o espírito bom que nos acompanha se afasta devido às nossas atitudes, outros espíritos podem se aproximar? Uma pergunta. E que tipo de espírito? É isso.
Então, eu ia falar para a Silvana, tudo bem, nada é desperdiçado, as pessoas podem, realmente vão aproveitar de uma forma, mas também muitos podem ser prejudicados. Pessoas que podem se perder quando você passa uma mensagem que não é boa, entende? E aí, sim, Teresa, se ele se afasta, outros espíritos podem, né? Dependendo da sintonia dele. Que espíritos? Se o espírito bom que estava com ele se afastou, porque pelos motivos eles que nós estamos falando aqui, ele pode deixar o que acabamos de falar. Se ele quer continuar com a mediunidade, ele vai dar passagem para todos os outros que vão chegar. E eles podem dar passagem pode ser intermediário de um espírito não evoluído que vem trazer coisas. É por isso que nós escutamos muitas mensagens que, não é verdade? Que não dá para acreditar nelas. Então, assim, quando você tem um estudo, quando você estuda, quando você recebe uma mensagem e você vê que aquilo não está muito certo, tudo bem. Mas quantas pessoas acreditam naquilo que foi falado? Ó, a gente empacou no duvidoso, não tem jeito. Então, aí já me remeteu aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces. A prece está no item 24, que é para pedir um conselho, porque daí a gente estava falando aqui, como eu vou saber quem que eu estou atraindo, quem que eu não estou, como que eu posso ter uma ideia do que fazer? Então, aqui, ele nos dá 3 conselhos para pedir um conselho, olha só. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos que fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, a seguir 3 questões. Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Primeira questão. Pode ser útil a alguém? Segunda questão. Está na dúvida? Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Amigas, jogamos essas 3 perguntas. Dependendo da resposta, você já sabe quem é o espírito que se aproximou, que mensagem você está passando, quem que é o duvidoso, o que você está fazendo. Então, fica a dica aí. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, para pedir um conselho. Que a gente possa ouvir a proposta e seguir. Só para seguir o ritmo, vamos para a última pergunta. O Evangelho de Jesus seria o melhor ou um dos meios para o estudo do médium para seguir no caminho do bem? Eu diria que é o incondicional. E aí eu acho que responde um pouco daquilo que a Sandra falou, que é assim, eu concordo com ela, tem pessoas que serão prejudicadas, mas serão prejudicadas porque fizeram a escolha de seguir pessoas que não deveriam seguir. Por quê? Porque se eu entendo que Jesus veio até aqui e me considero cristã, eu teria que, no mínimo, estudar um pouquinho o que é que Jesus veio dizer. E Jesus veio falar a coisa mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa parte final é importante. Porque quando eu amo a mim mesma, eu entendo o que é o amor que eu posso dar para o outro. E mediunidade com amor e com Jesus, não tem erro. Não tem erro. Eu, toda vez que me proponho a ser intermediária, eu quero ser intermediária de Jesus. Eu não estou recebendo Jesus. Veja, é diferente. Algumas pessoas dizem que recebem mensagem de Jesus, de Maria. Não. Intermediário de Jesus, ou seja, intermediária da mensagem de amor de Jesus. Porque tem pessoas que me criticam quando eu digo Jesus agora, e Jesus está comigo. Gente, se a mensagem de Jesus vive em mim, Jesus está comigo. Porque Deus está dentro de mim. Como é que Jesus não estaria? Então, aqui eu acredito muito que eu já fiz escolhas e já segui pessoas erradas.
mas porque eu tinha que fazer esse caminho para depois fazer a escolha do meu caminho, do melhor caminho. E aí, eu acho que o Maher acerta sempre quando ele vem e diz, eu caminho, Jesus dizendo, né? Eu caminho, caminha comigo. Eu caminho, caminha comigo. Então, Jesus convidando, né? Caminhar com Jesus significa seguir aquilo que ele ensinou. E nós seguimos o que ele ensinou? Porque ele dizia que ser médium de Deus, né? Ele exemplificou, desculpa, ser médium de Deus era fazer tudo o que ele fez. Quando ele tinha dúvida, ele orava, ele se recolhia e orava. Ora, Jesus precisava se recolher e orar? Travou? Travou É, mas daqui a pouco ela volta. é aquilo que Jesus fez. Provavelmente eu estava me emocionando, é melhor eu parar, porque Não, porque é importante a gente, essa pergunta que a Tere fez, o Evangelho de Jesus é o melhor caminho? É o único, eu acho. É o único. E não adianta a gente querer estudar, porque tem muita gente que começa a estudar o Espiritismo, aí quer entender fenômeno, quer entender o médium, como se processa, só que aí vai se distanciando do Evangelho, ou achando que ele é menos importante. Ou que, não, mas o Evangelho não, isso eu quero entender aqui. O Espiritismo, como funciona, como se processa, né? O fenômeno, a reunião mediúnica, essa troca, essa recepção. Válido, mas, gente, se nós somos ímãs e se nós somos intermediários, a gente quer ser imã intermediário de quem? Então, não tem outro caminho, né? O que a Silvana falou, eu quero estar passando a mensagem de Jesus, a mensagem que Deus tem as suas leis, nos criou, trouxe seu filho para nos ensinar qual é o caminho a seguir, qual é o exemplo que a gente deve seguir, então largar a mão dele jamais. Nós estamos tentando entender a mediunidade, que a mediunidade é uma ferramenta que Deus nos deu, então ela segue dentro do Evangelho, não tem separação. Né? Então, você pode querer mergulhar na doutrina espírita, não esqueça do Evangelho. Se você esquecer, você vai se perder. Vai se perder e vai por esse caminho que é um abismo aí que não é muito bom. E é interessante porque agora eu fiquei pensando assim, né? O título do capítulo Formação dos Médiuns, e aí a Teresa, então, hoje nos traz a perda e suspensão. E aí eu fico pensando nessa didática do Kardec de nos fazer pensar, olha, vai ao encontro do que a Vanessa está falando. Se você não prestar atenção, que tem coisas que vêm antes, você não vai conseguir chegar com sucesso nessa tua caminhada. E é interessante porque, assim, existem vários movimentos, existem várias correntes atuando e pensando e agindo para que saia o Evangelho de Jesus da mediunidade. Gente, a gente está falando de uma realidade, existem muito, porque já foi falado, mediunidade não tem a ver com moral, mas nós que queremos seguir esse tipo de, né, esse tipo de estudo, esse tipo de ideia, nós somos, então, né, chamados a isso, a nossa responsabilidade de fazer isso com o Evangelho. E quando eu estava falando, eu acho que a minha internet travou, porque assim, acho que eu estava me empolgando demais para dizer assim, eu não entendo como é que as pessoas podem não compreender que o único caminho de salvação é você se agarrar em Jesus e dizer, não tem outro jeito. Talvez em outras existências nós possamos ter usado a mediunidade muito mais errado, gente. Então, eu digo de todo o meu coração e de toda a minha alma, adoro que as pessoas me achem uma fanática de Jesus. Amo de paixão. Eu vou continuar dizendo que Jesus é meu exemplo, meu modelo, meu guia, meu irmão maior, e com certeza é com ele que eu quero aprender essa mediunidade. Então, assim, me inspira muito a pensar que a gratidão por estarmos estudando para a gente rever esses conceitos para nós.
Então, você que está nos escutando ou nos assistindo agora, se você se sentiu privilegiado de poder estar conosco, nós que aqui estamos somos as mais privilegiadas. E a espiritualidade que está conosco sabe disso, porque a gente não está sozinho. Nós não faríamos esse programa acontecer se nós não tivéssemos o acompanhamento, porque a gente acredita nisso, a gente confia nisso, e a gente aceita que a mediunidade é esse intercâmbio com Jesus, esse intercâmbio dessa mensagem de amor. Eu acho que a gente pode até dizer que dá para ser médium sem o evangelho, mas espírita da codificação de Kardec não dá para ser sem o evangelho, né? Pode ocorrer o intercâmbio, que não dá muito para a gente chamar médium, porque quem criou o termo médium foi Kardec, né? Então, assim, dá para ter o fenômeno sem Jesus, no seu coração, no seu objetivo, te amparando. Mas o espiritismo, o médium, não dá para separar do evangelho de Jesus. Tanto que o Kardec fala, se a ciência evoluir, comprovar coisas, fica com a ciência e esquece o que eu falei. Mas se a ciência evoluir, comprovar coisas e fugir do evangelho, volta para o evangelho e esquece a ciência, que o caminho é melhor por aí. A gente ainda não está pronto para colocar em prática essa ferramenta aí, se a gente achar que dá conta de seguir sem estar amparado pelo evangelho de Jesus. Mais alguma reflexão, gente? Pode A Nilda que não quis falar aí, não sei por quê. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele era a mediunidade pura. Não tem dúvida nenhuma. É o nosso pastor que sempre está disposto a nos resgatar. Ovelhas perdidas que somos. Exatamente. E é interessante porque nesses estudos que nós viemos fazendo, eu, além de ficar feliz por poder estudar de novo, por poder repensar de um outro ângulo. Porque a gente estudou mediunidade, eu lembro de ter estudado mediunidade, puramente mediunidade, e agora a gente está sempre levando sempre a unir para o evangelho, né? Porque é mediunidade e evangelho no café. Olha que não fui eu, não pode ter sido eu, com certeza não teria sido, senão uma inspiração. Vamos unir a mediunidade com o evangelho, mediunidade e evangelho no café. O que será que a espiritualidade nos prepara para depois? Fico pensando. Veja aí uma mediunidade que às vezes a gente não dá tanta importância, que é essa de sermos inspirados a termos ideias, não é, Vanessa? Não é, Nilda? Não é, Tereza? Não é, Sandra? Não é, Analice? Como é que vocês fazem os evangelhos que vocês fazem? Se não é uma ajuda, isso não é mediunidade? Inspiração, né? Te inspira para ação. Inspiração, né? Ok. Tudo bem? Mais alguma pergunta, dona Tereza? Poxa vida, está sendo aprendiz da Sandra aí de perguntas? A gente sempre aprende, né? Então a gente vai reproduzindo. Ela é a mestra. Vou criar um limite aqui nesse programa, porque, pelo amor de Deus, 7 já está passando a minha conta. Quase Mas é que eram anotar. muitas perguntas, né? E a gente não ia fazer as 16. Bom, é verdade, de 16 você foi para 7, tá ótimo. Gratidão. Ana Alice está tão quietinha, não quer acrescentar alguma coisa. Daqui a pouco a gente já está no horário de quase de encerrar. Estava pensando aqui, né, a Silvana falando a respeito, né, e a Vanessa também a respeito de estudar a doutrina espírita. Nós não podemos nos esquecer que a doutrina espírita nos traz o evangelho de uma forma que nós possamos entender melhor. Então, querer separar uma coisa da outra fica muito difícil, não é? Então, se você se prende só a um lado de conhecer a doutrina e não colocar o evangelho, realmente nós nos perdemos, não é? Por que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto?
Não foi por acaso que ela foi colocada dessa forma. Exatamente para que nós tenhamos uma abrangência maior. A gente não se fixe só num ponto. Nós temos o hábito de ser meio bitoladinho e ficar olhando um lado só. Se for para escolher um lado só, vamos escolher o evangelho. Porque, pelo menos nesse, nós sabemos que nós temos amparo e sustentação. Não é? Porque a doutrina espírita não está lá no evangelho? Jesus não disse? Não é? Eu estava assistindo aí uma palestra do Haroldo Dutra, então ele estava dizendo que quando Kardec montou o Livro dos Espíritos, ele colocou, desculpa, o Evangelho, ele colocou nos 4 primeiros capítulos a base para que depois ele trouxesse o Sermão da Montanha. Quando nós sabemos, né, que até Gandhi disse que se toda a doutrina do Cristo se perdesse, todo o Evangelho e ficasse só o Sermão da Montanha, nós estaríamos com tudo. Né? Então, o Evangelho é isso, ele traz para nós, ele clareia realmente os nossos pensamentos, não é? Nos dá realmente o roteiro para nos tornarmos melhores. Cada capítulo traz uma mensagem para nós. Basta que nós realmente nos fixemos. Por que a gente lê o Evangelho e repete o Evangelho? Para aprender, porque nem sempre nós conseguimos aprender logo. Não é? Criança não é assim? A gente não faz pela repetição? E o Evangelho é assim, nós temos que repetir mesmo. Até que um dia a gente consiga fixar, né? Até porque a gente é repetente nessa encarnação, de outras encarnações e por aí afora, né? Então, vamos repetir de boa. Você está satisfeita, Tereza? Eu tô, gente. Eu te agradeço a vocês, né? É a repetição e também seguir o bom exemplo, né, de Jesus. E aí, Vanessa, você encerra, então? Sim, senhora. Senão ela vai fazer mais alguma pergunta, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Agradecer essa oportunidade de estar aqui com diversão, com alegria, com reflexão, por tudo que a gente recebe, que a gente possa transmitir um pouquinho que seja aqueles que estão nos ouvindo, que possam também levar essa reflexão, esse pensamento, essa coceira de buscar um pouco mais e mergulhar no Evangelho para ser amparado, acolhido e estar sempre recebendo tudo o que a gente necessita. Nós agradecemos a oportunidade desse encontro, pedimos para que a espiritualidade continue nos envolvendo, nos amparando, nos protegendo, rogando para que tenhamos uma excelente semana e que possamos estar juntos na próxima semana estudando o Livro dos Médiuns. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Boa semana para todos. Tchau. Tchau!